E aí, alunos do CNI, tudo bem? Vamos agora para a aula número 9 da Matemática B e vamos começar um outro assunto chamado de análise combinatória. Tudo bem? A gente começa a análise combinatória pelo chamado princípio multiplicativo, que é quando você multiplica a quantidade de elementos de cada grupo para obter o total de respostas possíveis usando um elemento de cada grupo, m vezes n. Mas vamos ver como um exemplo prático como é que eu faço isso. Uma pessoa com 3 camisas diferentes e 2 calças também diferentes pode se vestir de quantas formas usando uma camisa e uma calça? Bom, como eu coloquei números pequenos para você ter a ideia, imagina que a pessoa então tem 3 camisas diferentes e 2 calças diferentes. Se eu fizesse isso por uma propriedade chamada aditiva, distribuindo os valores, veja, eu poderia tentar usar a primeira camisa com a segunda calça, que seriam 2 maneiras de se vestir, né? A primeira camisa eu poderia usar com qualquer uma das 2 calças, a segunda camisa também com qualquer uma das 2 calças e a terceira também com qualquer uma das calças. Então a primeira com 2 calças, 2 maneiras de se vestir. A segunda com as 2 calças, mais 2 maneiras de se vestir. A terceira com as 2 calças, mais 2 maneiras de se vestir, total 6 maneiras. Mas se for para números muito grandes, fazer essa distribuição fica complicado. Então, para calcular o número de maneiras possíveis de se vestir, basta multiplicar o número de elementos do primeiro grupo pelo número de elementos do segundo grupo, que nesse caso aqui vai dar quanto? 6. Então, nesse exemplo, existem 6 maneiras diferentes da pessoa se vestir. Vamos supor que ela tivesse 5 camisas e 4 calças. Então, eu teria que fazer a distribuição também, cada camisa com 4 calças. Então é muito mais fácil multiplicar 5 por 4, que dá 20, e eu já tenho aí o número total, o número final de maneiras que ela pode se vestir usando um elemento do primeiro grupo e um elemento do segundo grupo. Tá certo? Então esse é o conceito, essa é a ideia do princípio multiplicativo, também conhecido como princípio fundamental da contagem, é a mesma coisa, tá? Princípio multiplicativo ou princípio fundamental da contagem. Tudo bem? Bom, vamos ver outro exemplo aqui. Quantos telefones em Ponta Grossa tem o prefixo 3224? Então, se você colocar aqui 3224, bom, é um telefone fixo, né? Então, ele teria 4 algarismos depois do prefixo. Concordam? Tudo bem. Para a primeira casa aqui, quantos algarismos diferentes eu posso usar? Bom, você tem 10 algarismos no sistema de numeração, né, do 0 ao 9. Então, qualquer um dos 10 pode ser usado aqui na primeira casa. E na segunda casa? Eu posso repetir, inclusive, o algarismo aqui da frente? Posso. Então, eu também teria 10 algarismos disponíveis. E para a terceira casa? Também 10. E para a quarta casa? Também 10. Repare que é o princípio multiplicativo. Eu vou pegar um algarismo aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Então, eu vou multiplicar a quantidade possível do primeiro, pelo segundo, pelo terceiro. E esse resultado vai dar 10.000 telefones com o prefixo 3224. Então, existem no máximo em Ponta Grossa 10.000 telefones com qualquer prefixo, seja de telefone fixo, de telefone móvel. No máximo, eu posso ter 10.000 telefones de cada prefixo, porque são sempre 4 algarismos depois do prefixo. Tudo bem? Mas é um exemplo muito comum de aplicação aqui desse princípio multiplicativo, tá certo? Eu podendo pôr 10 elementos em cada uma dessas casas, porque são 10 disponíveis para cada uma delas, e eu multiplico os resultados pelo princípio multiplicativo. É o mesmo princípio aqui em cima, tá? Só que com números um pouco maiores. Vamos ver com números bem maiores? No sistema de emplacamento de veículos do Brasil novo, né, atual, quantas placas a mais podem ser fabricadas em relação ao sistema anterior de placas? Como que era o sistema anterior de placas, você lembra? Né? A maioria dos carros ainda usa o sistema anterior, né? Você tinha, então, 3 letras e, na sequência, 4 algarismos, certo? Aqui é uma letra, aqui é uma letra, aqui é uma letra, aqui é um número, aqui é um número, aqui é um número, aqui é um número. Tudo bem? Bom, se a gente falar no Brasil como um todo, quantas letras disponíveis eu posso usar na primeira casa? Você falaria 26, professor, são 26 letras no alfabeto? Exatamente. E na segunda casa também seria 26 e na terceira casa também 26. Claro que é regionalizado, né? Tipo Paraná era A e B antigamente, São Paulo C e D,
Mas, no Brasil como um todo, eu poderia usar 26, qualquer uma das 26 letras na primeira casa, na segunda e na terceira. Já na quarta casa é algarismos, então não tenho 26 algarismos, eu tenho 10 algarismos, né? 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Então, fazendo essa multiplicação, o resultado dá 175 milhões, vou colocar o pontinho para não confundir com multiplicação, 760 mil placas. Esse é o número máximo possível de placas no Brasil, no sistema antigo de emplacamentos. Mas aí, a partir do ano passado, mudou, né? As placas continuaram tendo 7 símbolos, tá? 7 símbolos. Aqui continua sendo uma letra, aqui também, aqui também. Aqui continua sendo um algarismo, 10. Só que essa segunda casa, em vez de ser mais um algarismo, passou a ser uma letra. Então aqui é 26 de novo. Aqui volta a ser algarismo e aqui também. Então agora eu tenho 4 letras, sendo que uma letra vem depois do primeiro algarismo. Então eu tenho 3 letras aqui em cima, um algarismo, uma letra e mais 2 algarismos. Beleza? Se você fizer essa multiplicação, o resultado, isso aqui vai dar 456 milhões 976 mil placas. Então veja, mudando um algarismo para uma letra, aqui ó, um algarismo para uma letra, quantas placas a mais eu posso fabricar? Se você subtrair esse valor do de cima, o resultado aqui vai ser 280 milhões 216 mil placas a mais. Então, no novo sistema de emplacamento de veículos no Brasil, eu posso ter 281 milhões 216 mil placas a mais. Esse é um exemplo clássico de vestibular, também pode aparecer no Enem, usando apenas o princípio multiplicativo. Então, você tem 7 casas, né? Aí letras e algarismos. Quantos elementos disponíveis para a primeira casa, para a segunda, para a terceira, para a quarta, para a quinta, para a sexta, certo? E aí você multiplica os resultados usando esse mesmo princípio aqui do começo, que foi bem básico, né? Mas é o mesmo princípio multiplicativo para esses tipos de exercícios comuns em vestibulares. Tem mais um detalhe. Às vezes ele criar uma senha de um banco com 4 dígitos, mas não pode repetir os algarismos. Então você tem 10 algarismos disponíveis para a primeira casa, mas para a segunda você já não tem mais 10, você tem 9, porque aquele que foi utilizado na primeira casa não pode ser utilizado na segunda, e assim por diante, né? Então tem que tomar cuidado na leitura do enunciado, se pode ou não repetir os elementos. Aqui nas placas de carro, nos números de telefone, sempre pode, né? Tem placas A, 1, 1. Pode repetir todas as letras e todos os algarismos se você quiser. Não tem restrição. Mas às vezes o enunciado fala dessa restrição. E aí então aquele elemento que você usou numa das casas, você já não pode usar na casa anterior. Na próxima casa, aliás. Tudo bem? Beleza? Não é tão difícil, né? Vamos falar agora um pouquinho da questão do fatorial. O que é o fatorial de um número? Então agora eu vou conversar com vocês sobre fatorial. O que é fatorial? Gente, fatorial é uma operação matemática que é representada pelo ponto de exclamação, tá certo? E é uma operação que só envolve os números naturais, não existe fatorial de número negativo, fracionário, de número irracional, só existe fatorial de número natural, ou seja, número inteiro e positivo, tá certo? Então quando você encontra um 5 com um ponto de exclamação do lado, não quer dizer que esse 5 está feliz, tá? 5 com ponto de exclamação é 5 fatorial. E como é que eu calculo o fatorial de um número? É simples, basta multiplicar esse número por todos os seus antecessores inteiros e positivos. E os antecessores inteiros e positivos de 5 são quem? 5, 4, 3, 2, 1. Então 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá quanto? 120. Então o fatorial de um número é esse número multiplicado por todos os seus antecessores inteiros e positivos. O que seria o 4 fatorial, portanto? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá quanto? 24. O que é 3 fatorial? 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. O que é 2 fatorial? 2 vezes 1, que dá o próprio 2, né? Bom, então 1 fatorial também é 1. Só que 0 fatorial
a gente convencionou na matemática que dizer que também 0 fatorial é igual a 1, tá? Quando a gente estudar lá na frente a parte de combinações, você vai entender por que o 0 fatorial também é 1, tá? Então, um pouquinho mais para frente a gente vai falar de combinações, e quando a gente falar de combinações, você vai entender isso. Mas é interessante porque são dois valores fatoriais que dão a mesma resposta. 1 fatorial é 1 e 0 fatorial, por uma convenção, também é igual a 1. Então, esses dois valores são bem importantes. Só existe fatorial de número natural. Tá certo? Tem que ser número natural. Não existe fatorial de negativo, fracionário, irracional. Não existe. Tá bom? Se eu tiver uma letra fatorial e quiser desenvolver, quanto que é n mais 2 fatorial? Então eu teria que tirar as unidades, né? n mais 2 vezes. Quem que vem antes do n mais 2? n mais 2 menos uma unidade. Que ficaria n mais 1. E quem que vem depois, antes do n mais 1? n mais 1 menos 1 é n. E antes do n? n menos 1. Bom, se eu não sei quem é o n, quer dizer, isso aí vai para o infinito, né? Mas sempre você vai multiplicando pelo valor anterior, tirando uma unidade. n mais 2 vezes n mais 1 vezes n menos 1 vezes n menos 2 vezes n menos 3 vai embora. Se você não sabe onde é que para. Então, representando algebricamente, o fatorial poderia representar desta forma. Tá certo? Um exercício numérico aqui, bem simples. E se eu quiser calcular 100 fatorial sobre 98 fatorial? Tempo. Não é 100 sobre 98 fatorial do lado. Não é um fatorial de uma fração. É a divisão de dois números naturais fatoriais. Tem o fatorial em cima e o fatorial embaixo. Tá? Cara, mas você não vai desenvolver 100 fatorial. 100 vezes 99 vezes 98 vezes 97 vezes 96. Nossa, vai ficar muito grande esse número. Então, nesse tipo de exercício, o que eu faço? Eu vou simplificar. Eu pego o maior, que é o 100, e desenvolvo até chegar no menor. Então, 100 fatorial é a mesma coisa que 100 vezes 99 vezes 98. Opa, cheguei no de baixo. Então, você desenvolve o maior até chegar no menor. Certo? E como é um produto, em cima você pode simplificar com o valor fatorial de baixo. Corta o 98 fatorial de cima com o de baixo. E 100 vezes 99 vai dar 9.900. Tudo bem? Então, uma estratégia. Eu desenvolvo o maior fatorial até chegar no menor. E aí eu simplifico e faço uma continha de vezes pequena com os números que sobraram. Tá certo? Esse tipo de exercício pode envolver também letras, né? Aqui, aliás, eu coloquei o nx, né? Então, aqui, ó, você tem aqui um x mais 1 fatorial dividido por x menos 1 fatorial igual a 20. Beleza? Então, vou resolver da mesma forma que o anterior aqui. Vou desenvolver o maior até chegar no menor. Tá, mas quem é o maior? Quem que é maior? É x mais 1 fatorial ou x menos 1? x mais 1 é maior que x menos 1, certo? Então, vamos desenvolver o maior até chegar no menor. X mais 1 vezes, tira uma unidade, x, tira mais uma unidade, x menos 1 fatorial. Então, eu desenvolvi o maior até chegar no menor. Tudo bem? E agora? Agora eu posso simplesmente cortar fora esse x menos 1 fatorial de cima com o de baixo. Ó. E x vezes x é x ao quadrado. X vezes 1 é x. Jogando 20 para o primeiro membro, fica menos 20 igual a zero, que dá uma equação do segundo grau. E quais são os números que somados dão menos 1? Não esqueça que a soma é esse valor com sinal trocado. E que multiplicados dão menos 20. Quem são esses dois números? 5, menos 5 e 4, né? Menos 5 vezes 4 é menos 20, e menos 5 mais 4 é menos 1. Porém, o menos 5 não serve. Por quê? Porque eu não posso colocar o menos 5 aqui. Não existe um fatorial de número negativo, certo? Então, a solução seria que o x é apenas igual a 4. É a única solução possível para esse exercício, que o x seja igual a 4. Tudo bem? Então, exercícios de fatorial são muito comuns também. E a gente vai usar o fatorial para estudar os arranjos, as combinações, as permutações, que serão os assuntos das próximas aulas envolvendo análise combinatória. Então, hoje a gente viu o princípio multiplicativo, que é muito importante, e vimos também a questão do fatorial, que é um outro assunto muito importante. Tá certo? Então, estude e tente fazer os exercícios da apostila, depois eu posto o resultado das atividades para vocês ali.
Tente fazer testes, se tiverem dúvidas podem perguntar no mural do Classroom que a gente vai colocando para vocês as respostas. Tá bom, gente? Bons estudos e até a próxima!